usa tela com as crianças? Eu quero saber se você já apresentou o celular, tablet e a televisão para o seu filho. Hoje em dia é muito difícil uma família não fazer uso desses aparelhos. Então, por isso, eu trouxe a nossa pediatra, a doutora Bruna, para a gente falar sobre um uso consciente desses aparelhos. Não é mesmo, doutora? Isso mesmo, Mari. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre as telas. Primeiro, eu queria entender por que faz mal, o que prejudica. Bom, eu vou começar a te responder com uma pergunta. Você, Mariana, adulta, que começou a usar cada vez mais o celular, as mídias, você nota alguma diferença do que você é hoje ao que era 10 anos atrás, de concentração, de ansiedade? O que eu mais noto realmente é ressecamento nos olhos. Também. Eu acho que eles ficam mais ressecados, eles ficam exigindo colírio. Isso. De tempos em tempos. Eu fico pensando, e as crianças, a gente pinga colírio neles? Esse também é um fator bem importante a se considerar, mas imagina assim, se no nosso cérebro já tem muita interferência do uso das telas, quanto mais tempo a gente usa, mais ansioso a gente fica, uma menor capacidade de concentração. Agora imagina isso numa criança que está no início do seu desenvolvimento neurológico, psicológico, no início da sua formação de personalidade. Então, se para a gente que já estava todo formado é extremamente prejudicial, imagina para uma criança que está começando a se desenvolver. Principalmente nos primeiros 1000 dias, né? Que o meio é tão importante e que a gente cuida tanto dos fatores externos para a criança crescer e se desenvolver da melhor forma possível. Então, imagina um excesso de informação, não só de luz e de rapidez, mas um excesso de informação completamente diferente da realidade. Então, imagina quanto malefício isso pode trazer para o desenvolvimento, né? E quando a gente pensa em faixas etárias, o que é indicado para cada faixa etária de tempo de tela? Isso, então, há pouco mais de 10 anos é que tem se falado muito sobre o uso abusivo das telas, os malefícios das telas para as crianças, e faz poucos anos que começaram a estabelecer, então, qual seria um tempo recomendado, um tempo mínimo, porque no nosso dia a dia pensar que uma criança vai ter uma infância totalmente livre de telas é impossível, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a OMS, a Academia Americana de Pediatria estabelecer um tempo que seria um tempo limite para a criança, né? O ideal é 0 telas, mas esse tempo seria de 0 a 2 anos, 0. Então, essa fase é a fase que a criança não pode ter acesso a telas, o mínimo possível, de preferência 0. De 2 a 5 anos seria 1 hora por dia supervisionada. E depois dessa idade, 2 horas por dia supervisionada. A gente sabe que isso é muito difícil, principalmente nós passamos por anos de pandemia, de isolamento social, e o abuso de telas aumentou consideravelmente. E até aulas, né? Aulas online também. Mas a gente sabe também que crianças que são expostas a telas de forma abusiva, não é o período de aula online que está prejudicando, né? É todo aquele período de jogos, de mídias sociais e, enfim, streamings. E por aí vai, né? E por aí vai. Então, esse seria um cenário ideal. Esse seria um cenário ideal. E quando a gente pensa que a gente vai acabar em algum momento utilizando telas, o que é menos prejudicial? O que seria melhor? Então, a gente tem que pensar assim, que quando a criança está muito exposta à tela, ela está perdendo interação social, interação com a sua família, com os amigos, interação natural de brincar com os joguinhos que a gente brincava antigamente, de brincar na rua. Então, o menos prejudicial seria quando a criança pudesse estar ali em frente a uma tela, mas também estar interagindo. Por exemplo, é menos pior você estar com a criança na televisão do que no celular, no tablet, que a criança vai estar só fixa naquele aparelho pequenininho ali fixa. Já na TV, ela vai ter todo um espaço para se movimentar. Você pode fazer até um joguinho, uma brincadeira. A criança pode continuar brincando com a TV ligada e interagir de alguma forma. Não fica parada, congelada. Não fica parada. Tem, inclusive, a questão postural, porque já deixa a criança mais assim, né? Postural, a da visão, como você falou também, né? Que fica um pouco mais longe a TV.
E aqui a criança vai se distraindo de outras formas, brincando com outras coisas, pode até se distrair mais fácil da TV. Sem contar também que o celular, o tablet, a criança vai aumentando, vai diminuindo, coisas que na vida real isso não existe. Seria bom, às vezes, poder diminuir algumas coisas, aumentar outras, mas infelizmente não dá. E a criança tem muita dificuldade ainda, ela não tem um cérebro desenvolvido o suficiente para entender o que é real e o que é virtual. Quanto mais perto você está, se você está assistindo vídeos um seguido do outro, estímulos muito rápido, a criança não entende que aquilo não é realidade. E daí depois, quando vai para a natureza, vai fazer uma brincadeira, aquilo acaba sendo sem graça. Então, verdade. o que é menos prejudicial, como a gente utilizasse a tela de forma consciente, seria isso, tentar interagir de alguma forma com a criança naquele tempo que ela está na tela e não deixar ela hipnotizada. Porque a gente pode ver um bebê que está chorando, se coloca um celular, ele para na hora. Isso por quê? Porque ele está hipnotizado. Nossa, quanta dica legal. E a gente já havia conversado também, às vezes colocar algum desenho educativo que traga uma mensagem positiva, com informações, cuidar o tipo de vídeo que essas crianças estão tendo acesso e depois, às vezes, até fazer uma atividade, algo, o que você aprendeu? Vamos fazer um desenho sobre aquele vídeo, alguma coisa assim também, né? Isso, porque as telas, elas também são muito prejudiciais, porque como a gente já falou, elas diminuem o tempo de interação com o adulto, o feedback, e é isso que que vai estimular a criança a aprender nessa fase que é feita para ela aprender muitas coisas, ela deve aprender muitas coisas. Então, assim, você pode assistir um filme, pode assistir um desenho educativo e depois questionar a criança, o que você aprendeu com isso? O que a gente pode perceber com isso? É menos prejudicial do que ela ficar ali sozinha, sem interagir. E uma outra dica também, enquanto está assistindo um filme, por exemplo, começar a fazer os sons, imitar os sons, conversar com a criança durante o vídeo, para ela também interagir com aquele vídeo e com o adulto que está assistindo junto. Que legal, muito obrigada por dividir tantas dicas conosco. Os malefícios são inúmeros, né? É quase uma missão minha como pediatra divulgar mais esse assunto, porque a gente não falou de tantos malefícios que hoje em dia estão sendo tão divulgados, mas inclusive na vida adulta, obesidade, doenças crônicas, quanto mais tempo em tela, menos tempo em sono de qualidade, mais tempo em tela, mais sedentarismo, mais tempo em tela, mais a criança se alimenta de forma inadequada. Então, os malefícios são inúmeros. Já que hoje em dia não tem como a gente não utilizar telas, então que esse uso seja de forma mais consciente. Adorei. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Você que nos acompanha aqui no Minuto Mamãe Bebê, com certeza já conhece a Baby Boom. É a nossa empresa queridinha de locação de brinquedos e artigos infantis. E hoje a Vicky vai nos falar um pouquinho sobre alguns aspectos da empresa, quais são os critérios que elas usam para a compra dos brinquedos, o propósito da empresa. Vicky, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Sempre um prazer estar aqui contigo. Sempre muito bom conversar com vocês, ver como vocês são preocupadas com vários pontos que envolvem a locação de brinquedos, a qualidade, a conscientização com o meio ambiente. E hoje eu queria entender um pouquinho como é que vocês fazem para escolher esses brinquedos. Deve vir muito feedback, mães perguntando, você mostrando, esse brinquedo vocês não têm, daí se vocês não têm, vocês já vão atrás, me conta como é que funciona. Mari, realmente, esse é o nosso início, o básico, geralmente a gente recebe bastante print de mãe, eu queria esse aqui, mas eu não sei se ele vai gostar, vocês tem um parecido. Isso aí a gente vai formando uma base de pesquisa para a gente ver se se adapta à nossa clientela e também se adapta aos fundamentos do aluguel. A gente não investe em nenhum produto que seja assim mais rotineiro, de valor mais baixo, porque daí não tem interesse para locação, né? Acabaria não compensando tanto para as nossas famílias quanto para a gente. Então, a nossa base realmente é essa, os pedidos das mamães, e aí a gente avalia, caso se encaixe a ideia da empresa, a gente vai atrás para investir e trazer para essas mamães aí que solicitam bastante. E me conta um pouquinho sobre a faixa etária que vocês atendem. Tem brinquedo de que idade até que idade? Mari, a gente atende bem
de 0 a 2. Tá. Então, de 0 a 2 anos, toda a evolução da criança, do bebê, começando ali a interagir, do primeiro brinquedo até 2 anos a gente tem. Pode ficar tranquilo que todo esse crescimento a gente acompanha. Inclusive, é muito legal a gente acompanhar, pegar a criança lá bem do primeiro brinquedinho, do tapetinho de atividades, que eles estão começando a descobrir o mundo, começando a descobrir as cores, os sons. E depois a gente alugar uma bicicletinha, alugar um patinete, alugar um andador, que eles estão começando a andar. Então, isso pra gente é gratificante, acompanhar essa jornada aí de 0 a 2, que é realmente o nosso foco. E aí, por que o foco de vocês ficou até 2 anos? Por que não tem para crianças maiores, por exemplo, para mim, que vai fazer 4 anos? Mari, por mais que a gente queira atender bastante também essa faixa etária, a gente notou que eles começam a ter bastante preferência. Cada um começa a gostar de um determinado personagem, de uma princesa específica, de um super-herói específico, de algum desenho. E é muito difícil a gente começar a atender toda essa gama de personagens e também de brinquedos mais específicos. E além do mais, eles começam a ter bastante, o gosto bastante apurado. Então, cada um gosta de uma coisa bem específica. Até o bebê, até 2 anos, eles têm um gosto um pouco geral, que é mais da descoberta, é de bastante botão, de bastante cor, de bastante som, palavra. E depois eles começam a ter as próprias preferências, graças a Deus, né? Sim, e também acho que ficam mais apegados. Exatamente. Até os 2 anos, depois que eles começam a explorar tudo que o brinquedo tem, ele perde um pouco a graça, eles não sofrem em devolver o brinquedo, né? Eles até entendem que tem que compartilhar com outro amiguinho que vem depois. E já ficam ansiosos pelo próximo. Exatamente, querem o próximo, porque muita gente atende essa troca de brinquedos, né? A mamãe aluga um, usou, cansou, trocou. E bastante. Depois dos 2, eles começam a se apegar, achar que esse é meu. Não, eu quero mais. Ai, mês que vem eu quero outra vez. E aí realmente começa a dificultar um pouquinho, mas com certeza está nos nossos planos. Que bacana. E aí, como é que vocês pensam em fazer uma pesquisa para ver que tipo de brinquedo, como é que se dá essa pesquisa mesmo, né? Essa compra? Mari, geralmente a gente pesquisa por aqueles itens que eles enjoam bem rápido ou que usam por uma fase muito pequena. Aqueles, por exemplo, um andador. Depois que a criança começa a andar, ele perde um pouco a função, perde um pouco a brincadeira. Então vai usar o quê? 1 mês, 40 dias, às vezes 20 dias, dependendo da criança. Ou às vezes só para dar aquela segurança nos primeiros passos, questão de 15 dias eles já perderam o interesse. Então o que eles vão usar por pouco tempo, que tem um investimento elevado, são a nossa prioridade sempre. De resto, a gente sempre procura ouvir as mamães. Volta e meia tem alguém pedindo, vocês têm algum brinquedo que ensine bem os números? Algum que ensine bem as cores, algum que introduz os animais, o som do gatinho, o som do cachorrinho. Então isso a gente procura bastante também. E lembrando, Mari, que a nossa relação com as famílias que a gente atende é sempre muito próxima. A gente gosta muito de ouvir, muito dos feedbacks, a gente acaba criando um carinho tanto pelas famílias quanto pelas crianças e o que a gente puder fazer para atendê-los, a gente faz. Que legal, Vicky. E assim, vocês pensam em colocar mais fantasias? Que eu lembro que vocês têm fantasias até que idade? Nós temos fantasias, aí a gente atende uma idade bem avançada, a gente tem fantasias até os 8, 9 anos, que as meninas ainda gostam bastante de brincar de princesa, exatamente, interagido, faz de conta. Quando começa ali nos 9 anos, que elas já estão um pouquinho maiores, já perde um pouco o interesse. Então, até os 8 anos, a gente atende bem fantasias. Que legal, Vicky. Obrigada por falar um pouquinho para nós da empresa. Queria também, antes da gente finalizar, que tu falasse um pouquinho sobre esse propósito dessa pegada com a conscientização, com o consumo consciente. Sim, Mari, esse sempre foi o nosso mote. A gente sempre frisou bastante a ideia do consumo consciente, de não comprar alguma coisa que vai desperdiçar, de não gerar lixo à toa. Então, a gente tem muito essa ideia bem forte, continua e com certeza será sempre um dos nossos princípios do consumo consciente. E também a gente atende muitas famílias de filhos únicos. Outro propósito que virou, que não foi a nossa intenção inicial, mas acabou se tornando, é a criança saber compartilhar, ela saber dividir, porque essa geração muito de filhos únicos, e a grande maioria das famílias que a gente atende, eles não sabem muito quando emprestar, como cuidar, como dividir, e o aluguel acabou trazendo também essa vantagem que a gente nem imaginava, mas hoje as mamães falam demais. Olha, ele aprendeu a cuidar muito mais até do que é dele, sabendo que depois vai para outro amiguinho. Então,
Até hoje, Mari, a gente só vê vantagens, realmente somos defensoras ferrenhas do aluguel e eu acho que seguiremos assim. Com certeza, é algo muito importante, acho que ensina muito as crianças e eu sou super grata por aprender tanto com vocês e ver realmente a importância de tudo que vocês trazem, dessa parte da conscientização, do consumo, das pilhas, das embalagens, do compartilhar, então são muitos pontos positivos. Vicky, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Mari. Até. Agora nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, que é a depressão durante a gestação. A gente sabe que é um momento muito lindo e, justamente por ele ser lindo, quando algumas mulheres se sentem com medo, com culpa, enfim, com qualquer sentimento que não seja lindo, vem toda essa preocupação, essa tristeza, essa maior culpa. Então eu trouxe a nossa psiquiatra para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esses pontos, sobre essas culpas. Carol, bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. O que a gente pode falar a respeito desse momento da gestação e da depressão? Muitas pessoas acham que não pode, isso não pode acontecer, é um momento lindo. E aí, esse pensamento sendo levado para todos os lados, piora a situação de quem se sente mal durante a gestação. Sim, porque é um momento em que a gestação, né, é um momento de muita saúde, de vida, né? Então é algo relativamente recente, primeiro as mulheres poderem falar sobre dificuldades da maternidade, né? E então sobre o período da gestação também, que muitas vezes, né, frequentemente foi muito esperado, muito desejado, planejado. E como então, nesse momento de tanta alegria, a mulher está não se sentindo bem, né? Então é algo que ainda é pouco falado. As mulheres por vezes não se sentem apoio, não se sentem à vontade para poder expressar o que estão sentindo, por sentirem muita culpa, inclusive, de estarem assim. E assim, a gente vê casos diferentes. Um primeiro exemplo, uma gestação não programada. Algo que aconteceu por um descuido, por, né, às vezes um remédio que tira o efeito do anticoncepcional. Enfim, a mulher engravidou e ela não estava preparada para aquilo. E aí ela se vê em uma gestação onde ela não tinha programado. Então, assim, é difícil para a pessoa assimilar tudo, compreender que a partir daquele momento ali a vida dela vai mudar totalmente. Como que a gente pode ajudar essa mulher? Sim, e por isso que quando nós falamos dos transtornos mentais e das causas, né, a gente não vai apontar uma única causa. Existem os fatores que são os biológicos e os psicossociais, né? Então, por isso essa questão de, essa gestação foi planejada, foi desejada, né? Esse impacto psicossocial na vida da mulher, ele pode também ser um fator desencadeante, né? Um somatório na questão ali do desenrolar, né, desse episódio depressivo, né? Então, não só apoio psicoterápico, né? O tratamento medicamentoso, que porventura, né, dependendo do grau de sintomas, né, a mulher venha precisar, mas esse apoio social, dessa estrutura, né, que sim, na vida da mulher vai haver mudanças, vai haver impactos, né, e a importância e como é primordial essa rede de apoio para as mulheres nesse momento tanto da gestação, desse acompanhamento pré-natal, para depois ter também a estrutura ali no pós-parto, né, e no cuidado do recém-nascido. Quando a gente fala em medicamento durante a gestação, então existem medicamentos que a gestante pode fazer uso para que não agrave a situação dela, para que ela tenha uma gestação feliz, não em crise, né? Sim, é preciso, então, essa avaliação por um especialista, né, para considerar se haverá necessidade desse tratamento e sim há alternativas medicamentosas, inclusive, né? Então, muitas vezes a mulher também já receia ou evita
buscar uma ajuda nesse momento por medo de ter que tomar um remédio. Porém, isso vai ser uma avaliação conforme o grau de sintomas que ela apresenta. E o risco de não tratar vai ser tão prejudicial ou mais do que a exposição a um fármaco, né? Sendo que há fármacos que são seguros, né? Que já tem mais estudos que vão ser os indicados, as melhores alternativas para aquele momento se houver indicação. E vai haver benefício. Né? Sem dúvida, você falou sobre o prejuízo, o problema, o que pode acarretar a vida dessa mulher caso ela não se trate, caso ela não busque ajuda. Então, eu queria me aprofundar um pouquinho mais nesse... E para o próprio bebê, né? Que vai ser a grande preocupação dessa mulher, da família, né? Do casal, em relação a um tratamento na gestação. Então, quais os riscos de não tratar a depressão durante a gestação? Pode ocasionar baixo peso ao nascer, ou baixo crescimento do feto, né? Interferir também depois no desenvolvimento cognitivo da criança, pode ter repercussões posteriores também. Então, o objetivo de tratar não é apenas o bem-estar da mulher, né? Mas a preocupação dessa família com o desenvolvimento do feto, né? Também é um dos objetivos do tratamento. E também algo que a gente não trata na gestação, acredito que possa agravar após o nascimento. Sim. Aí tem toda aquela parte de criar vínculo com o bebê, toda a parte hormonal. Então, se a gente já sentiu alguma dificuldade durante a gestação, depois que o bebê está ali, que precisa de cuidados, eu acredito que pode agravar ainda mais, né? Sim, o fato de não tratar essa depressão durante a gestação aumenta o risco de um episódio no pós-parto, né? E é importante justamente o recém-nascido, ele precisa dessa mãe bem, né? Mentalmente, né? Inclusive para estar, né? Cuidando dele, completamente dependente, né? O bebê vai precisar dessa mãe, né? Para o estabelecimento desse vínculo mãe-bebê também, né? Então, por isso é primordial esse olhar, inclusive no pré-natal. Então, a gente precisa instruir as mulheres, as famílias e também os colegas profissionais de saúde, né, que acompanham as mulheres, né, ao longo dos seus cuidados de saúde, o pré-natal, né, para terem esse olhar atento para prevenir, né, observar esses sinais e sintomas, né, para que, se for necessário alguma intervenção, que seja num momento de sintomas leves a moderados, né, e que, se identificados sintomas graves, também se encaminhe para um tratamento adequado para evitar outras repercussões. Carol, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, tanto conteúdo, tantas dicas. Espero que a gente ajude muitas famílias com essas dicas, com esses sinais. E até o nosso próximo encontro. Até mais, Mari. Obrigada pelo convite. Agora nós vamos falar sobre perda auditiva, é claro, com a nossa especialista no assunto, a Ana, nossa fonoaudióloga. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari, obrigada. Fala um pouquinho para nós, então, eu sei que é a tua área de atuação, que você vê isso constantemente, então eu queria entender e ajudar famílias a compreenderem a importância da gente saber o que é uma perda auditiva e o que isso pode acarretar na vida de uma pessoa. Perfeito, Mari. Então, assim, a perda auditiva, ela nada mais é do que uma deficiência, uma dificuldade de ouvir, né? Se a gente comparar com a perda de visão, uma pessoa que não enxerga direito, ela vai ter alguns prejuízos, né? Então, a perda auditiva, ela nada mais é do que uma deficiência relacionada ao sentido auditivo, né? E o que acontece muito, que eu tenho visto muito em consultório? Diagnósticos de perda auditiva, em que os pacientes têm consciência dessa perda, mas o fato de não ser uma perda severa, um comprometimento gravíssimo, faz com que as pessoas, deixa, não é nada, vai passar, o meu filho não é deficiente, porque a palavra deficiência assusta muito, Sim. Né? Então, o que eu gostaria de trazer hoje e levar para o nosso público aqui, para o teu público, né?
Hoje em dia, se espera que a cada 3 crianças nascidas vivas, de 1.000 crianças, cada 3 crianças a cada 1.000 nascidas vivas tenham perda auditiva. Olha só. Tá? De 3 para 1.000, então é uma incidência bem alta. Essas perdas auditivas, elas podem variar. Nem sempre vão ser aquela perda auditiva em que a criança nasce com a perda profunda, que não escuta nada, que é obrigada a fazer implante coclear e vai ser uma criança com consequências aí para a vida inteira, né? A gente tem outros tipos de perda auditiva, como uma perda auditiva por condução sonora, que é uma infecção de ouvido, otite. Muita mãe já deve ter tratado otite, só que tem otite de pacientes que às vezes só a medicação não resolve. E aí a gente é obrigado a entrar com processos mais complexos, né, juntamente com o tratamento otorrinolaringológico, para resolver essa questão. E tem as perdas auditivas que elas têm graus mais leves, são graus pequenos, então são graus em que a criança chega a desenvolver linguagem, ela não chega a ter tantos prejuízos, só que ela tem prejuízos na comunicação, no dia a dia dela, né? E aí o que acontece? O desempenho escolar acaba caindo, ou eu tenho um caso que é bem interessante, que a criança estava em fonoterapia, terapia fonoaudiológica há anos, porque ela não desenvolveu alguns dos fonemas. Então ela trocava aquele famoso cebolinha, o R pelo L, etc. Na avaliação dele, ele tem uma perda localizada nos agudos. E aí o que isso acarreta? Quando é uma pessoa leiga, né, ou uma pessoa que não quer aceitar o termo deficiência, a gente olha para aquilo e pensa, nossa, essa perda é uma perda pequena e etc. Mas olha a consequência que trouxe para ele. Ele não estava conseguindo acessar auditivamente os fonemas que ele precisava acessar para conseguir desenvolver fala. Então, as consequências da perda auditiva, elas são inúmeras. E da mesma maneira que quando uma criança, a gente vai para a escola, é muito comum, eu gosto desse exemplo porque é muito comum, até tu deves passar isso com a tua filha. A criança está na escola e ela tem um baixo desempenho escolar. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Tem que levar no oftalmo. Será que ela está enxergando bem? E ninguém lembra da audição. E, gente, como é comum problemas auditivos, né? Então, tá com baixo desempenho escolar, acha que o filho é desatento, não atende quando chamado, fala 1000 vezes, pede para repetir, a criança não responde ou não reage ali, né? Dá ordem simples, ela não executa todas. Nessas situações, sempre procure uma avaliação, vamos fazer, porque se tiver algum comprometimento auditivo, tem tratamento. E para aqueles pais, aquelas mães ou responsáveis que receberem o diagnóstico e esse diagnóstico for positivo com perda auditiva, vamos tratar, vamos fazer o tratamento, porque esse tratamento vai com certeza dar um norte para que essa criança tenha o mínimo de prejuízo possível, se tiver, porque quando bem reabilitado, ela quase não vai ter prejuízo. Quando a gente pensa em tratamento, o que nós temos de tratamento? Como que é feito esse tratamento? Vai depender do tipo de perda auditiva, né? Quando são infecções recorrentes, a gente precisa tratar com medicamento. Depois dessas infecções, a gente vai tratar com aparelhos auditivos. Depende muito do tipo e do grau da perda auditiva para definir se é só medicamentoso, se é medicamentoso e com aparelho auditivo, se é medicamentoso, aparelho auditivo e reabilitação auditiva através de terapia para correr atrás de um tempo perdido por falta de estimulação. Entendi. Nossa, quanta informação, e não que seja simples, mas é algo que a gente pode evitar, que a gente pode, né, do que depois correr para recuperar algo que poderia ter sido mais fácil, não simples, mas mais tranquilo. Exatamente. A gente precisa normatizar mais a dificuldade auditiva, assim como a gente já normatizou a dificuldade oftalmológica. É verdade. Né, visual, porque são sentidos cruciais. Com certeza. Né, para o desenvolvimento da criança. Obrigada por trazer essas informações, por nos ajudar a alertar as famílias sobre esse assunto, sobre a importância da gente estar atento à audição das nossas crianças e fazer testes e ir atrás e não buscar só um oftalmo, como você falou. Isso. Adorei essas dicas, espero que você tenha gostado e que fique atento a essas dicas, que baixo rendimento não está ligado só
a visão. Então, fazer um teste, procurar entender se a criança realmente está escutando bem e, se precisar de mais informações, se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a Ana nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada, Sim. querida. Obrigada Até a também, próxima. Mari. Até a próxima.